Você quer ser governado por alguém que segue sua fé? Ou por alguém que pode usar a fé contra você? Essa é a pergunta que ninguém quer responder com sinceridade. Porque quando religião entra na política, as máscaras caem, o discurso vira salvação e o voto vira pregação. Mas afinal, o que é pior? Um Estado sem valores? Ou um Estado que impõe valores religiosos a todos, mesmo a quem não acredita? Nos últimos anos, esse debate explodiu em diferentes partes do mundo. Grupos religiosos ganhando espaço no poder, líderes espirituais influenciando eleições, políticos usando versículos como argumentos e púlpitos como palanques. Muita gente vê isso como um sinal de esperança. Finalmente teremos governantes com princípios, com fé, com moral. Outros veem um alerta vermelho. Estamos flertando com o fundamentalismo, com o autoritarismo disfarçado de espiritualidade. Mas no meio desse fogo cruzado, quase ninguém faz a pergunta mais importante. O que acontece quando a fé vira política? E a política vira fé? Neste vídeo a gente vai direto ao ponto, sem romantizar nenhuma crença, sem atacar nenhuma religião, mas expondo o que acontece quando o Estado deixa de ser laico e passa a ser devoto. Prepare-se, porque talvez a maior ameaça à sua liberdade venha justamente de quem diz estar falando em nome de Deus. Religião e política sempre andaram lado a lado. Desde o início das civilizações, reis governavam em nome dos deuses, e sacerdotes influenciavam decisões de guerra, justiça e economia. No Egito Antigo, o faraó era considerado uma divindade. Na Idade Média Europeia, o Papa tinha mais poder que muitos reis. E até hoje, juramentos em tribunais e cargos públicos são feitos diante de Deus em vários países. A ideia de separar fé e governo é relativamente recente. Ela nasce com o Iluminismo, se consolida com as revoluções modernas e ganha forma no conceito de Estado laico. Um Estado que não é contra a religião, mas que não se submete a nenhuma religião específica. A lógica por trás disso é simples e poderosa. Em uma sociedade diversa, a única forma de garantir liberdade religiosa é garantir que o Estado não privilegie crença nenhuma. Nem cristianismo, nem islamismo, nem judaísmo, nem ateísmo, nem religião ancestral, nem culto moderno. Mas isso funciona na prática? Em muitos países não. E mesmo onde funciona, a tensão entre religião e política nunca desapareceu. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Estado é oficialmente laico, mas políticos fazem campanha. Com base em fé, pastores evangélicos influenciam votações, e frases como One Nation Under God, uma nação sob Deus, estão em dinheiro, escolas e juramentos. No Brasil, o artigo da Constituição afirma que o Estado é laico, mas lideranças religiosas comandam bancadas no Congresso, influenciam políticas públicas e transformam púlpitos em plataformas eleitorais. Na Índia, o governo atual tem uma postura claramente ligada ao hinduísmo, marginalizando minorias religiosas, especialmente muçulmanos. No Irã, a religião não só influencia o governo, ela é o governo. Um Estado teocrático, onde líderes religiosos têm autoridade máxima e onde política e fé se fundem completamente. O resultado? Repressão, intolerância e perseguição de quem pensa ou crê diferente. Na França, o Estado laico é levado ao extremo, ao ponto de proibir símbolos religiosos em escolas públicas. A justificativa? Manter o espaço público neutro. Mas para muitos, isso se transformou em intolerância institucionalizada. Ou seja, o problema não é só se o Estado é laico, mas como ele lida com as diferentes manifestações da fé dentro da política. E aqui entra a tensão central. Quando a maioria de um povo é religiosa, ela tem o direito de moldar a política com base na sua fé? Ou isso ameaça a liberdade dos que creem diferente? Estamos falando de muito mais do que religião. Estamos falando de poder, de quem decide o que é certo, o que é pecado, o que é permitido e o que será proibido. Essa mistura entre fé e Estado pode parecer natural para muitos,
Mas quando ela se consolida sem limites, o espaço para o diferente começa a desaparecer. E quando o diferente desaparece, o que vem depois não é salvação, é imposição. Para quem defende a presença da religião na política, o argumento é direto. Toda sociedade precisa de valores. E para milhões de pessoas, esses valores vêm da fé. É a religião que ensina o que é certo e errado. É ela que forma o caráter, a moral, os princípios éticos de muitos cidadãos. Nesse raciocínio, separar completamente religião e política seria negar a realidade cultural e espiritual da maioria da população. Seria impedir que pessoas de fé participem da construção das leis e das decisões públicas com base no que acreditam. Além disso, muitos afirmam que é justamente a ausência de fé no poder que permite a corrupção, a decadência moral e a degradação da sociedade. Líderes religiosos, segundo essa visão, seriam mais éticos, mais humanos e mais preocupados com o bem comum. Outro ponto levantado é o da representatividade. Se o povo é majoritariamente religioso, por que não pode eleger pessoas que pensem como ele? Por que essas lideranças seriam deslegitimadas por trazerem sua fé para o debate público? Esses defensores afirmam que a religião pode servir como freio para abusos do Estado, que ela protege valores universais, como vida, família, justiça, solidariedade. Mas do outro lado do debate, o alerta é claro. Religião na política pode rapidamente se transformar em perseguição institucional. Os críticos afirmam que usar a fé como base para políticas públicas é perigoso, porque não existe uma única interpretação religiosa. E quando o Estado se aproxima demais da religião dominante, ele começa a excluir todas as outras. Exemplos disso não faltam. Quando uma religião influencia leis, isso pode resultar em proibição de métodos contraceptivos em nome de doutrinas religiosas, impedimento de casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo, censura de obras artísticas consideradas ofensivas à fé, criminalização de comportamentos que, fora da religião, seriam apenas escolhas pessoais. E mais, quando políticos usam a religião como escudo, muitas vezes o que se vê não é fé autêntica, mas manipulação. A fé vira marketing, Deus vira slogan, e líderes religiosos se tornam cabos eleitorais. O problema não é ter fé. O problema é usar a fé para obter poder e usar o poder para impor a fé. Em democracias reais, o desafio é enorme: garantir que pessoas religiosas possam participar da política sem transformar o Estado em extensão de um templo. Porque o Estado não pode decidir qual Deus é o certo, e muito menos quem é o cidadão mais moralmente puro. Os críticos também lembram que a laicidade do Estado protege a religião tanto quanto protege os ateus. Sem essa separação, até as religiões minoritárias ficam em risco, porque só uma vai mandar. E mais, misturar fé e poder tende a blindar autoridades. Se um político diz que age em nome de Deus, como criticá-lo sem ser acusado de blasfêmia? Essa mistura cria um escudo perigoso, onde questionar uma decisão política passa a ser visto como atacar uma religião inteira. No fim, o Estado deixa de ser neutro e vira instrumento de um grupo. E a pergunta que incomoda é simples: se amanhã o governo for comandado por uma religião que não é a sua, você vai se sentir protegido ou perseguido? É aí que o debate muda de figura. Porque defender a mistura entre fé e política só parece bom, até o dia em que a fé do outro chega ao poder. Religião e política têm algo em comum. Ambas lidam com o poder. Uma com o poder de guiar almas, a outra com o poder de controlar corpos, leis, vidas. Separar essas duas forças não é desprezar a fé, é proteger a liberdade de crer, de não crer, de mudar de crença, de viver sem medo de ser julgado pelo Estado com base em dogmas que não compartilha. Quando a religião entra demais na política, o que está em jogo não é só quem manda, é quem pode existir.
A mistura entre fé e governo já justificou guerras, perseguições, censuras e mortes, e continua sendo usada hoje para barrar direitos, silenciar vozes e mascarar interesses de poder com discursos de pureza moral. Mas o problema não é a fé. Fé é pessoal, é íntima, é sagrada. O problema é usar a fé como política de Estado e a política como ferramenta de fé imposta. Num Estado realmente livre, a religião pode existir, mas não pode governar. E o Estado pode proteger a liberdade, mas não pode escolher quem merece essa proteção com base em doutrina religiosa. A pergunta final é simples, mas urgente. Você estaria confortável vivendo num país onde sua fé não é a dominante? E ainda assim, o governo se baseia em religião? Se a resposta é não, então você já entendeu por que o Estado precisa ser laico. Agora queremos ouvir você. Você acredita que religião e política podem caminhar juntas sem se corromper? Ou acha que misturar fé com poder é o primeiro passo para perder a liberdade? De todos, comenta aqui embaixo. O debate continua com você. Se esse vídeo te fez pensar, curta, compartilhe e inscreva-se. Aqui, a gente não escolhe lados fáceis. A gente cutuca onde ninguém mais quer mexer.